Camilo Z. Bem, agora que nós já temos todos os arquivos que nós vamos precisar para fazer o nosso mod, nós vamos então entrar na pasta data e usar o arquivo de levels.txt. Este arquivo levels.txt é que vai ser responsável para que a nossa fase seja executada durante o jogo. Nela nós colocamos todos os atributos que nós queremos que sejam mostrados na fase. Esses atributos que vocês estão vendo, como Rush, LBasize, MBasize, isso já foi explicado em outros vídeos. Vamos direto ao ponto que a gente precisa, que é a construção da fase para o nosso jogo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui as definições que eu utilizei para fazer a fase para esse mod que eu construí. Claro que vai de acordo com a necessidade do seu jogo. No meu caso, a primeira opção, que essa é obrigatória para todos, é colocar set e o nome do seu jogo. Vocês podem observar que sempre depois de uma palavra tem um underline, porque, como eu havia explicado antes, o OpenBOR não enxerga os espaços do teclado. Para você colocar alguma frase com vários elementos, você tem que colocar o underline, que dessa forma o mod vai entender que é um espaço entre uma palavra e outra. Logo abaixo temos o QuemSave. QuemSave ele está indicando que esse mod pode ser salvo toda vez que você passar uma fase. São 3 opções que você tem. Melhor você vê-las no tutorial. Créditos, ou seja, créditos. Eu coloquei 6, é a quantidade de crédito que a pessoa tem na fase, não na fase em si, mas durante o jogo. Você pode estar aumentando aquele valor para qual que você achar mais necessário. No Same, eu coloquei a opção No Same 1, que isso quer dizer que se você estiver jogando com mais de um personagem na tela, os players não podem ser os mesmos. Você vai escolher, lógico, as outras opções do player disponíveis. Tape MP. Essa definição é para dizer que o MP que o personagem utiliza, quando você dá os golpes especiais, eles podem ser restaurados ao pouco. Na medida que vai passando o tempo, eles vão voltando um pouquinho automaticamente. Como sempre, você pode ter outras opções para que você possa estar trabalhando com esse MP. No tutorial explica com detalhes. Temos agora a parte onde está escrito scene. E scenes são aquelas cenas que nós criamos de introdução, de passagem de fase, de final, aquelas cenas animadas em GIF. Nesse caso meu ali, eu coloquei para quando o jogo carregar, antes de entrar na fase para você começar o jogo, ele vai mostrar uma introdução da história, usando aquela cena, cena 1, como vocês podem ver o caminho ali. Data e scenes, cena 1.txt. Consecutivamente, eu criei 3 cenas diferentes porque eu queria mudar a música que toca na fase. Então, eu coloquei cena 1, cena 2 e o cena 3. Simplesmente porque quando passa a cena 1, automaticamente vai pular para a próxima linha, que está em cena, que está indicando para a cena 2, e depois o cena novamente, que está indicando para a cena 3. Ou seja, ele vai mostrar em sequência essas 3 cenas que eu construí. Depois da passagem da terceira cena, aí sim a fase do jogo vai ser carregada com o play e os elementos para que você possa estar jogando, né? Só que o comando que nós colocamos é file. Esse comando file ele vai indicar qual arquivo que você quer que seja carregado neste momento. Nesse caso eu coloquei file datalevels barra area1b.txt. Area1b.txt é o arquivo que aponta todos os elementos que vão ter na fase que construí, que eu dei o nome de area1b.txt. Quando você terminar a primeira fase, eliminando o chefão dessa fase, vai mostrar uma cena onde eu coloquei o comando novamente de scene e indiquei para mostrar o fim 1. Logo em seguida, mais um comando de scene que está apontando para uma cena que eu dei o nome de S10. Depois a terceira cena com o nome de fim 2. Por quê? Meu mod ele é simples, ele tem apenas uma fase e logo que terminar o chefão ele vai mostrar o final do jogo. Esses próximos comandos eles estão com o símbolo de jogo da velha na frente, que é para que o mod não entre em conflito. Por quê? Meu jogo tem apenas uma fase. Então eu coloquei esses comandos para mostrar para vocês como fazer o segmento caso o seu mod tenha 2, 3, 4, 5, quantas fases você quiser criar. Então, quando a gente coloca esse símbolo, não precisa ser só o jogo da velha, mas qualquer outro símbolo, caracteres, na frente de uma palavra, o OpenBOR vai ignorar, ele vai colocar como se fosse uma linha nula.
Então a gente sempre costuma usar aí essa para fazer uma notificação no Level TXT, qualquer coisa assim. Nesse caso aqui eu coloquei apenas para mostrar para vocês como dar seguimento. Então depois de tudo que você criou da primeira fase, colocou cena, o que você quiser, caso você quisesse colocar uma segunda fase, a primeira coisa que nós faríamos é colocar o comando nest. Por quê? Quando a gente coloca um comando nest, ele vai carregar uma próxima fase. Só que antes da próxima fase, ele vai mostrar aquela tela de pontuação que mostra quantos pontos o player fez durante aquela fase em questão. E assim por diante. A cada nest, ele vai estar sempre mostrando a soma da pontuação das fases anteriores que o personagem fez. Eu coloquei o comando nest, logo em seguida eu coloquei file, que o file vai apontar para um arquivo onde eu teria construído uma segunda fase, que no caso ali está como área 2B, e logo abaixo eu coloquei outro comando file, apontando para uma área 3B. Dessa forma aqui, o que vai acontecer? O mod vai estar carregando, você vai estar jogando a fase 2, assim que ela acabar, ele já vai pular para a fase 3, sem mostrar a tela de pontuação. Como eu disse, a tela de pontuação só é mostrada para cada nest que estiver na sua fase. Depois eu coloquei o nest, porque aí sim mostraria a soma de todas as fases que o meu player passou. E cairia na scenes, é como se eu tivesse feito uma cena para começar a próxima fase, vamos dizer assim. Então eu apontei essa scene para uma cena 3.txt. Em seguida eu coloquei file novamente, que é a file que vai carregar a fase com aqueles elementos que nós colocamos no jogo, e está apontando como se fosse uma área 4. Depois eu voltei novamente para outro comando scene, que seria simplesmente para mostrar uma cena de finalização do jogo. Logo que terminasse de passar essa cena, nós íamos ver aquela tela de Hall da Fama, né? Sala da Fama, com a pontuação que o seu player atingiu durante esse jogo. Agora eu vou mostrar para vocês como que o mod ficou, usando todos os elementos que nós criamos no decorrer dos vídeos tutoriais. Logo que eu iniciar o jogo, a primeira tela que vai carregar, ela é uma imagem .gif. Essa imagem .gif, ela não é animada. Se você quiser criar uma imagem como essa, tipo essa, para mostrar o licenciamento, seja lá o que for, é só você colocar o nome dela de logo.gif, que ela vai ser a primeira coisa a ser carregada no mod. A próxima tela que vai aparecer, ela é uma GIF animada, que eu sempre coloco como se fosse uma marca registrada minha, dos meus jogos, observe. Já essa tela é a tela título. Lembra que eu falei que nós temos uma tela com o nome de título? Ela é a título. Se eu apertar Start, ela vai cair para título B. Lembram que eu falei que eu apenas escureci a tela título para que as seleções ali ficassem mais fáceis para a gente estar escolhendo. Ao iniciar o jogo, nós vamos ver a tela de seleção de player. Aqui nesse caso eu coloquei uma opção de cor, né, no char, vocês lembram disso, que se eu pressionar para cima, ele vai mudando a cor do personagem. No caso eu mudei a cor do kimono do Ken. Quando eu confirmo a cor que eu quero, eu aperto o botão de ação e logo a fase vai ser carregada. Observe que aqui ele começou a carregar as cenas que eu criei. Seria a introdução do jogo que eu criei. Para as cenas que eu criei, eu geralmente mudei a música para ficar mais ambientada com a reação do personagem. Agora vai carregar a fase, né, que estava apontada com o arquivo file, para a fase área 1. No caso eu coloquei essa introdução de Chapecó City, que é um arquivo TXT. Vejam que aqui também tem aquele arquivo da neve que nós criamos, que eu coloquei que era uma animação para a fase. Então, na medida que eu for andando com o meu personagem, ele vai chegar num ponto em que a tela vai travar e vai começar a vir os grupos de inimigos. Eu não consigo mais caminhar, passar da fase, querer adiantar a fase, porque a condição para mim continuar o jogo é aquela que estava no meu grupo.
eu tenho que matar uma quantidade de inimigos para que a tela continue rodando. Agora sim, a tela vai deixar eu continuar. E aqui mais uma parada, que é onde eu selecionei que seria a sequência do segundo grupo de inimigos. Mais uma vez a tela vai estar rolando, travou novamente. Mais uma vez a tela rola e vai ter a travada da tela. Nesse caso aqui é pro chefão. Essa cena que foi rápida, vocês viram que é a animação Dash que eu criei para aquele personagem. Agora, como o meu jogo tinha apenas uma fase, eu coloquei para cair nas cenas de final do jogo. Como eu havia dito, eu fiz esse jogo na intenção de concorrer a um Super Nintendo. Mas infelizmente eu não ganhei, mas pelo menos serviu como um arquivo para me fazer uma aula para vocês. Como eu disse, depois de todas as cenas, cai para a Sala da Fama, mostrando quantos pontos que o seu player fez durante aquela fase. No caso, o jogo todo, porque foi apenas uma fase que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo explicando para que o entendimento fique melhor. As minhas dicas finais são as seguintes. Bom, eu acho que todos devem fazer um mod na nossa linguagem também, porque nós sempre pegamos jogos em inglês, japonês, seja lá o que for. Então, quando a gente cria um mod, é bom a gente criar na nossa própria língua. Nada impede você criar um mod com 2 idiomas. Você usando um pouco da sua imaginação e dos recursos do OpenBall, você pode fazer o mesmo mod com a opção de escolher o idioma, como muitos jogos aí que tem por aí, nós temos que fazer isso. Outra coisa é a seguinte, preste muita atenção na quantidade de inimigos que você põe em cada parada, em cada grupo, porque sendo um jogo de fase, de luta, que a gente chama de beat 'em up, fica muito enjoativo se vier muitos inimigos, ficar muitos inimigos repetidos na tela. E também se o jogo tiver muita fase, provavelmente ninguém vai querer jogar mais de uma vez o seu mod. Porque você pegar um jogo de luta com, vamos dizer, 30 fases, vai ficar repetitiva, pode mudar cenário, pode mudar tudo, a não ser que você intercale vários tipos de fase, como por exemplo, fase de moto, fase com avião, fase, né, de normal e assim por diante, porque se for um jogo só de passar fase batendo, fica muito enjoativo. Provavelmente a pessoa vai jogar seu mod uma vez e não vai jogar novamente. Eu prefiro fazer um mod curto, no estilo que eu faço, como por exemplo, o Tartaruga Ninjas e Battletoads que eu fiz, demora mais ou menos 1h30 para fechar o jogo, mas eu intercalei algumas fases, né, que eles usam skate, tudo, e também tentei variar um pouco de cenários e inimigos, mas eu prefiro que o jogador tenha vontade de jogar meu mod novamente com outros personagens do que jogar apenas uma vez e largar por isso mesmo. Então eu aconselho a vocês também
que jogue bastante os mods feitos pelos outros membros, pelos outros colegas, porque através deles você pode ter várias ideias para incrementar o seu. Você vai ver recursos que o Open Board pode fazer. Então, assim, fica mais fácil para você tomar uma decisão de acordo com a necessidade de um movimento que o seu personagem precisa fazer. E assim, juntando as informações, olhando detalhes de movimentos dos personagens, não fique com preguiça de aumentar a quantidade de frames para a animação dos inimigos. Não corra com o seu trabalho, não pense assim, vou fazer um mod hoje, depois de amanhã já está finalizado. Não, não faça isso. E outra coisa muito importante, jogue o seu mod. Verifique se não tem problemas, verifique se não tem bugs, porque eu já peguei vários mods que você começa a jogar, o jogo trava porque um personagem, um inimigo ficou preso num obstáculo de um grupo anterior. Ou seja, ele não tem como passar e você não tem como ir para eliminá-lo. E isso desanima a pessoa a conseguir seguir em frente com o seu jogo. Por isso eu falo novamente para vocês. Joguem bastante os mods, principalmente os mods antigos que são mais simples, porém muito bem feito. Um que eu acho muito bonito, que foi que me deu vontade de criar meu jogo, me deu inspiração para fazer, o jogo chama Tale of Vengeance. É um mod muito bonito, feito com comandos simples do Open Board e que te dá uma animação muito legal para você jogar. Essas são as dicas que eu uso e que eu dou a vocês também. Joguem, pratiquem e criem bastante jogos para nós, principalmente no nosso idioma. Valeu, pessoal!